Os destaques da semana entre os julgamentos e acontecimentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você conferindo sempre aqui na TV Justiça. É a primeira edição do segundo semestre de 2023 do Plenárias que está começando agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 1º, 2 e 3 de agosto de 2023. Gisele, uma semana diferenciada do ponto de vista dessa abertura dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal no segundo semestre, como sempre acontece, exatamente no dia 1º, uma terça-feira, portanto uma sessão extraordinária e já foi direto com julgamentos. Houve pronunciamento da ministra Rosa Weber, mas já começamos com um tema importante que chama a atenção, que foi finalizado e ainda tivemos julgamento na quarta-feira, sessão de quarta-feira, com também outro julgamento que chama bastante atenção, não finalizado ainda, e a posse do ministro Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal, completando os 11 ministros da Casa. É isso, Cadu, uma semana bastante marcante, em que nós tivemos aí esses importantes acontecimentos, conforme você acabou de mencionar, né? O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento importante, que vai ficar, inclusive, marcada dentre os julgamentos históricos do STF, que é o julgamento que definiu a impossibilidade da utilização da tese da legítima defesa da honra. Então, a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre como os votos foram proferidos, mas uma grande conquista para as mulheres e, em especial, na luta contra o feminicídio. Tivemos também a questão da inicialização, da continuidade, melhor dizendo, do julgamento que trata da possibilidade, né, da descriminalização do uso de drogas para consumo pessoal e ainda a posse do ministro Cristiano Zanin. E agora nós temos, portanto, a composição completa da Corte do Supremo Tribunal Federal. Já a partir das próximas sessões, o mais novo ministro, integrante da Corte, que ocupou a 11ª cadeira, né, que foi deixada pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, já vai começar a se manifestar nos processos. E vamos acompanhar, como sempre, aqui na TV Justiça. E a gente começa, portanto, com o dia 1º de agosto, que marcou, como disse a Gisele, a abertura do segundo semestre do ano judiciário. Na abertura da sessão, a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, falou sobre o fortalecimento da democracia e de ações no comando da Corte. A presidente também disse que este é um momento especial na vida dela. Confira na reportagem de Viviane Novaes. A presidente da Suprema Corte abriu a sessão plenária com uma mensagem sobre o fortalecimento das instituições democráticas depois dos atos de 8 de janeiro. Não esqueceremos jamais, para que não mais se repita e para que sirva de alerta de que a democracia que restou inabalada seja cultivada e regada diariamente com o diálogo, o debate acalorado de ideias, sim, a defesa de posições divergentes, sim, mas sempre permeados pelo respeito mútuo para que democracia, continue inabalável. A ministra destacou que a retomada dos trabalhos neste segundo semestre tem um sentido especial para ela. É que Rosa Weber deve se aposentar até outubro, quando completa 75 anos, idade para aposentadoria compulsória de ministros do STF, dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União. Depois de 47 anos de magistratura, quase 12 deles no exercício da jurisdição constitucional nessa Suprema Corte. Uma honra inexcedível que guardo no peito. Encerrarei, em meio a este semestre, um longo caminho que comecei a trilhar no meu Rio Grande do Sul, em 19 de maio de 1976. A presidente da Corte também lembrou o lançamento recente da Constituição Federal na língua indígena Nhengatu. Traduzir a Constituição para um idioma indígena é um símbolo do nosso compromisso de garantir que todos os povos indígenas tenham acesso à justiça e conhecimento das leis que regem nosso país. Rosa Weber ainda falou sobre a justiça itinerante que vai até comunidades distantes e também da retomada dos mutirões carcerários pelos 27 tribunais de justiça do país. Possibilitando desafogar as unidades prisionais do país,
bem assim garantir os direitos fundamentais na área prisional. Trata-se de iniciativa essencial para conferir voz e rosto aos que estão privados de liberdade. Segundo a ministra, a meta é a revisão de 100 mil processos até o fim deste mês. Rosa Weber também disse que agora, em julho, durante o recesso, ela e o vice-presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, proferiram 3.082 despachos e decisões. A ministra também anunciou mudanças no plenário virtual. Disponibilizaremos, ainda neste mês de agosto, o novo plenário virtual integrado ao STF Digital, um dos projetos da nossa gestão, agora concluído, que trará funcionalidades para otimizar o processo decisório desta Corte. E na mesma data, no dia 1º de agosto, no primeiro julgamento do semestre, o plenário do STF, o plenário presencial, considerou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Os detalhes com o repórter Renato Rosa. O ministro Dias Toffoli, relator do caso, reajustou o voto para acolher na íntegra a ação do PDT, Partido Democrático Trabalhista. Toffoli considerou o entendimento do ministro Edson Fachin para a proibição do uso da tese de legítima defesa da honra para feminicídios em todas as fases processuais, atingindo também o tribunal do júri. A partir do voto de Sua Excelência, eu retifiquei o meu posicionamento para julgar integralmente procedente a ação, porque me convenci dos argumentos de Sua Excelência de que isso não implicava de nenhuma forma uma limitação ao amplo julgamento do área de relatoria do ministro Gilmar Mendes. E aí eu reajustei o voto para a integral procedência da ação. A Corte, por unanimidade, acompanhou o relator. O entendimento é de que a tese contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A ministra Carmen Lúcia lembrou que ainda hoje é preciso deixar claro que o uso do argumento de legítima defesa da honra em assassinatos de mulheres jamais deve ser permitido. Nós estamos falando de dignidade humana no sentido próprio, subjetivo e concreto, de uma sociedade que ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser o que elas são, mulheres, donas de sua vida. Como o homem, desde 1605, por lei, era dono da vida e do corpo e da vida da mulher, esta tese prevalece ainda hoje, portanto, em boa hora, estamos retirando do cenário jurídico a possibilidade de se ter como aceita a morte provocada por um homem que sai, como se tinha no Código Penal do Império, sem pena alguma. No fim do julgamento, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, apontou falhas e avanços do Brasil contra a violência de gênero. Ao fundamentar o voto, citou a obra de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, em que o autor descreve os costumes sociais do período. A personagem simboliza a condição de liberdade feminina. Destacou que as instituições jurídicas brasileiras evoluíram, rompendo com valores arcaicos em compasso com a história do mundo. Rosa Weber afirmou que a tese da legítima defesa da honra não é compatível com uma sociedade livre e democrática. Simplesmente não há espaço no contexto de uma sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade da pessoa humana para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso, em defesa da ideologia patriarcal, fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres para a reafirmação de seus papéis sociais de gênero e a proteção daquilo que os homens, em uma visão de mundo permeada pelo preconceito e a ignorância, consideravam, e alguns talvez ainda consideram, ser a sua honra.
Olha, Gisele, esse julgamento ele tem questões muito interessantes. Como você disse, é um julgamento histórico. Inclusive, durante a tramitação do processo nas transmissões ao vivo, eu quase usei uma expressão a respeito dessa tese de legítima defesa da honra, chamando-a de famigerada tese de legítima defesa da honra. Eu evitei fazer isso porque o caso estava sub judice, deveria haver a manifestação dos ministros e o entendimento que seria legítimo deles em qualquer sentido a partir das questões jurídicas consideradas. Mas houve várias aulas, na verdade, nas exposições que foram apresentadas. É uma tese que ela, como bem disse a ministra Rosa Weber, ela vem, se não necessariamente com essas palavras, mas até com conceitos mais fortes das ordenações ainda do reino que caracterizavam o Brasil colônia, uma posição que manteve até praticamente agora, né? Ainda tem gente que acredita nisso, e que torna-se um julgamento histórico exatamente porque isso é retirado do contexto constitucional e também dos julgamentos das cortes infra, ou seja, abaixo, que se submete à Constituição e ao entendimento do Supremo. Dito isso, apenas um ponto. Houve um ajuste do voto do ministro Dias Toffoli, ampliando o conceito que estava sendo apresentado, embora ele já se baseasse exatamente nessa retirada do mundo jurídico dessa tese. Que ajuste foi esse a partir do voto do ministro Edson Fachin, manifestado também em sessões anteriores desse julgamento? Então, Cadu, a gente precisa lembrar que esta tese, né, da legítima defesa da honra, ela no passado era muito mais utilizada, hoje em dia menos, até por conta dos movimentos feministas, né, em prol da proteção dos direitos das mulheres, mas em comarcas menores, em sociedades um pouco mais conservadoras, esse tipo de tese ainda vem sendo utilizada. Tanto é que motivou a interposição deste recurso extraordinário para a discussão da tese em repercussão geral. Então, quando o ministro Dias Toffoli se manifestou no julgamento, ele entendeu da seguinte forma: olha, vamos então proibir a tese da legítima defesa da honra para que ela não possa ser utilizada no tribunal do júri, que é onde são julgados os crimes dolosos contra a vida, e esse julgamento é feito por 7 pessoas do povo, ou seja, são pessoas ali da própria comunidade que são escolhidas e que vão se colocar na mesma situação ali daquele que está sendo acusado. É o julgamento por iguais. Então, o ministro considerou que um outro argumento que estava na ação, no recurso apresentado pelo Partido Democrático, né, eles entenderam o seguinte, que em relação a esse outro argumento, o que deveria ser considerado? Deveria ser considerado se poderia ou não, na quesitação geral que se faz no tribunal do júri, porque são apresentadas várias perguntas e os jurados eles vão respondendo ao quesito primeiro, que vai dizer se houve ali a configuração, se o crime aconteceu, se realmente aquele acusado é ou não o seu autor. Mas tem um terceiro quesito, que é um quesito genérico, obrigatório, que diz assim: o jurado absolve o acusado? Então, o ministro Dias Toffoli, inicialmente, não adentrou nesta parte da quesitação geral. E por quê? Porque existe um outro recurso extraordinário, que também estava na pauta, mas não foi chamado a julgamento. Inclusive, não houve o julgamento ali em conjunto com este outro recurso extraordinário com agravo, no sentido de que se discute a possibilidade do tribunal do júri absolver por clemência, por perdão. E se isso contraria, e se o fato do tribunal, né, de segunda instância, quando houver uma apelação contra aquela decisão do tribunal do júri, vier a determinar um novo julgamento, se isso estaria ofendendo a soberania dos vereditos, ou seja, a soberania da decisão do próprio conselho de sentença formado por 7 pessoas do povo. Deixa eu ver se eu entendi, porque eu lembro que você, inclusive, falou isso na transmissão ao vivo, quando houve exatamente esse outro julgamento de relatoria, quer dizer, quando se debateu no plenário esse julgamento de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Seria aquela situação, está comprovado por meio até dessas perguntas, juridicamente falando, que o acusado, ele matou, há um vídeo mostrando, não há nenhuma dúvida de que ele foi o agente executor do ato de feminicídio no caso. Mas, na possibilidade de apresentação desse argumento da legítima defesa da honra, na pergunta, no quesito, se absolve ou não, por clemência, por aceitar o argumento, se absolvia. Ou seja, seria uma absolvição, apesar das provas que demonstram que ele foi o agente da execução. Exatamente, que seria aí uma decisão tomada manifestamente contrária à prova que foi produzida dentro do processo. Então, o que o ministro Edson Fachin
colocou é que, independentemente, né, de ser por clemência ou não, esse tipo de tese ele não pode ser utilizado de maneira alguma, nem nas fases de inquérito, na fase processual, nem na fase do julgamento ali perante o tribunal do júri, envolvendo crimes de feminicídio ou de quaisquer outras lesões contra as mulheres. Então, ainda que fique impossibilitada a defesa da tese em si, também se impede que o júri acabe absolvendo por este tipo de entendimento. Então, se houver qualquer tipo de configuração de que isso foi levado em consideração, né, para a absolvição, há possibilidade disso ser rediscutido e aquele acusado ser submetido a um novo julgamento perante o tribunal do júri. Então, ou seja, a tese da legítima defesa da honra, ela fica efetivamente afastada, impossibilitada, foi declarada totalmente inconstitucional, por ser, na verdade, aí um argumento das cavernas, né? Em que se subjuga a posição da mulher e acaba se colocando-se a culpa na mulher pela violência que ela sofreu, o que é algo inadmissível, Cadu. Portanto, decisão histórica no plenário do Supremo Tribunal Federal, marcando assim a abertura dos trabalhos do segundo semestre de 2023. Tem mais, daqui a pouco a gente volta com o Plenárias, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. No primeiro bloco, vimos a sessão da terça-feira, dia 1º de agosto, abrindo os trabalhos do segundo semestre de 2023 e tivemos sessão de julgamentos na quarta-feira, dia 2. O Supremo Tribunal Federal retomou, na ocasião, o julgamento sobre porte de drogas para consumo próprio com o voto do ministro Alexandre de Moraes pela descriminalização do porte apenas de maconha e sugeriu fixar entre 25 e 60 gramas a quantidade permitida nesses casos ao usuário. O julgamento ainda não acabou. Sabe os detalhes com a repórter Marta Ferreira. A discussão é sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas de 2006, que prevê como crime de menor gravidade a posse e o porte de drogas para consumo pessoal. Nesses casos, o usuário é punido com advertência, serviços comunitários e medida educativa de comparecimento a programa ou curso sobre uso de drogas. O caso chegou ao Supremo depois que a Defensoria Pública de São Paulo recorreu de uma decisão que condenou o homem a serviços comunitários flagrado com 3 gramas de maconha. O argumento é de que o artigo questionado contraria o princípio da intimidade e da vida privada, uma vez que a ação não implicaria em danos a bens jurídicos alheios. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do Supremo vai valer como parâmetro para todas as instâncias da Justiça. O relator é o ministro Gilmar Mendes, que votou pela descriminalização do porte de qualquer droga, sem especificar quantidade, em razão do direito à intimidade e à inviolabilidade da vida pessoal do usuário. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso também já haviam votado e defenderam a descriminalização apenas para a maconha. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele começou destacando que a aplicação da lei de drogas foi invertida. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Isso gerou isso aumentou, já existia, mas isso aumentou a grande discricionariedade tanto da autoridade policial no momento do flagrante, quanto do Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia, quanto do Poder Judiciário, da autoridade judicial ao sentenciar. Moraes também apontou que a lei acabou gerando um aumento de prisões por tráfico, mas que resultou em poder para as facções. Aquele que antes era tipificado como usuário e o sistema de persecução penal aplicava uma sanção, quando despenalizou o sistema de persecução penal, se acomodou, quis compensar
eu diria que o sistema de persecução penal não concordou com a lei, com a despenalização. Então, acabou transformando o usuário, muito dos usuários, em pequenos traficantes. Só que o pequeno traficante, com a nova lei, tinha uma pena alta, foi para o sistema penitenciário. Jovem, primário, sem oferecer periculosidade à sociedade, foi literalmente capturado pelas organizações criminosas. O ministro ainda destacou as discrepâncias em relação às prisões, principalmente quando a quantidade de drogas é levada em consideração. O que não dá é, com a mesma quantidade de droga, com as mesmas condições de apreensão, com as mesmas circunstâncias fáticas, alguém só ser considerado traficante com 52% a mais de peso, somente por ter curso superior. Isso não é possível. No caso da idade, é pior ainda. No caso do critério de idade, a variação é mais desproporcional. A mediana para caracterização de tráfico de maconha para suspeitos em torno de 18 anos é de 23,90 gramas. Então, o jovem, 23,90 gramas, tráfico. Para os suspeitos até 30 anos, 36 gramas. Agora, para os suspeitos que são pegos com mais de 30 anos, 56 gramas. Nós podemos considerar que os dois são traficantes ou que os dois são usuários. O que não dá é porque um tem 18 anos e outro tem 32, um ser traficante e outro usuário. Moraes, então, votou pela descriminalização do porte apenas de maconha e sugere fixar entre 25 e 60 gramas a quantidade permitida ao usuário. Não foi ele que estava entrando com entorpecente para passar, para vender dentro da penitenciária. Ele estava com o entorpecente na blitz, na cela, como usuário. E a quantidade de 3 gramas, a aplicação da tese que proponho, levaria ao provimento do recurso, então dou provimento ao recurso extraordinário, para excluir a incidência do tipo penal à conduta do recorrente e determinar, assim como fez o eminente ministro relator, sua absolvição. Na sequência, o relator ministro Gilmar Mendes pediu para o julgamento ser adiado, com o objetivo de trazer um voto que reúna as posições manifestadas até agora. Já são 4 votos a favor da descriminalização da maconha. Gisele, esse tema ele é constante, não apenas no Supremo Tribunal Federal, na própria sociedade, há muitas questões debatendo isso. Pelo próprio voto que foi apresentado nessa sessão, se percebe um grau alto de complexidade no lidar com isso e nas repercussões que isso terá, inclusive, no dia a dia das ruas brasileiras, né? Sim. E um julgamento que, até por conta disso, ele deve se estender ainda algum tempo, não acabou ainda. Não acabou, um julgamento interessantíssimo, inclusive a cada sessão de julgamento ali tem dados novos. Na última sessão que nós tivemos, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe um estudo de jurimetria, inclusive foi com base nesse estudo que ele proferiu o voto dele. E o que nós temos, Cadu, até agora, porque a princípio o questionamento do recurso extraordinário é em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas. Ele não fala especificamente da maconha, ele fala de quem for encontrado portando, possuindo para consumo próprio droga em divergência com a legislação. Então, o artigo em si, ele fala de droga de um modo geral. O voto do ministro Gilmar Mendes, inicialmente, inclusive, ele votou para a descriminalização das drogas, né? Por isso que ele até pediu, depois dos votos que foram proferidos, porque quando o ministro votou foi em 2015, então muita coisa já mudou, inclusive no cenário brasileiro, em relação a essa situação das drogas. E aí ele pediu adiamento. Mas olha só, nós temos 4 votos. Todos eles foram pela descriminalização. Mas os votos do ministro Edson Fachin, do ministro Roberto Barroso e do ministro Alexandre de Moraes, eles estão focando especificamente na droga maconha, ou seja, não inclui qualquer outro tipo de droga, eles focam na descriminalização da maconha.
E aí o ministro Edson Fachin entende que ele não colocou nenhuma quantidade, porque ele entende que isso deve ser estabelecido pelo Congresso Nacional. O ministro Roberto Barroso entendeu aí que seria em torno de 25 gramas ou até 6 plantas fêmeas da maconha. E já o ministro Alexandre de Moraes, nesta última sessão, ele trouxe dados interessantíssimos do ponto de vista de que a própria legislação, a lei de drogas, que acabou aí trazendo uma despenalização do artigo 28, que é o porte para consumo próprio, que antes era penado com pena de prisão. E atualmente ele é considerado crime ainda, mas ele não tem aquela pena restritiva de liberdade. O que se tem é a aplicação de uma advertência, de prestação de serviços à comunidade ou até mesmo de obrigatoriedade de frequência a determinado curso para tratar dependência química. Então, ele trouxe aí informações que a ideia da legislação inicialmente era exatamente tratar o usuário, né, de uma maneira diferenciada, do ponto de vista mais ali levando em consideração a questão da saúde pública também, né, sem, contudo, deixar de olhar para a sanção penal. Mas isso acabou gerando uma superlotação nos presídios. Ele trouxe que, de acordo com esse estudo, houve um aumento de superlotação carcerária e que muitas pessoas que poderiam, na verdade, estar respondendo, né, por uma situação de porte para consumo próprio, acabou respondendo como tráfico, né? São aqueles pequenos traficantes utilizados pelas grandes, né, organizações criminosas e que acabam superlotando os presídios, normalmente são primários, nunca tiveram envolvimento anteriormente com ilícitos penais e, portanto, uma quantidade aí menor, né, de substância entorpecente. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe, né, essa reflexão no sentido de que, de acordo com a posição dele, até 60 gramas de maconha seria algo que poderia configurar o porte para consumo próprio. E por quê, Cadu? Porque atualmente o que nós temos é que há uma discricionariedade muito grande entre os agentes da segurança pública e os atores do sistema de justiça criminal, no sentido de ficar ali muito subjetivos. Vai depender da cor da pele, vai depender do nível de escolaridade, do local onde aquela substância entorpecente foi localizada. Então, Cadu, a posição do ministro foi no sentido de criar critérios mais objetivos para direcionar, né, essa questão da abordagem e até mesmo da classificação inicial em relação a essas pessoas que são ali abordadas e em situações de flagrância com substância entorpecente. Pois é, muitas questões que são colocadas, já esse posicionamento, não há divergência propriamente, talvez, mas há posições diferentes que, com certeza, vão gerar o debate que nós continuaremos acompanhando quando do retorno do processo ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Tem mais ainda nesta semana. Tomou posse o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. A sessão solene do plenário contou com a presença de integrantes de tribunais superiores, familiares, amigos e autoridades. A repórter Evne Araújo acompanhou a cerimônia e tem mais detalhes. Cristiano Zanin chegou ao Supremo acompanhado da mulher e dos 3 filhos. A sessão solene começou pouco depois das 4 da tarde e foi aberta pela presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Em seguida, houve a execução do hino nacional. O novo integrante do STF já era conhecido dos demais ministros. Zanin atuou no Supremo Tribunal Federal como advogado em julgamentos de repercussão nacional, como a falência da Transbrasil e as recuperações judiciais da Varig e das lojas americanas. Também defendeu o presidente Lula no caso da Lava Jato. Cristiano Zanin foi conduzido pelo ministro mais antigo, Gilmar Mendes, e pelo mais recente na corte, André Mendonça. Na sequência, prestou o juramento à Constituição. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Em seguida, o termo de posse foi lido pelo diretor-geral do STF e assinado. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin.
Depois, Zanin tomou assento no plenário. A cadeira do ministro mais recente é sempre a primeira à direita do púlpito. Ao final, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, deu as boas-vindas ao mais novo integrante da corte. A cerimônia de posse de ministro no Supremo Tribunal Federal não comporta espaços para discursos. Mas eu, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, em nome de todo o colegiado, quero dar a Vossa Excelência as boas-vindas, desejando-lhe muita felicidade no exercício da jurisdição constitucional. Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema lianeza, enriquecerá sobremodo este colegiado. Seja muito bem-vindo. Com 47 anos, Cristiano Zanin passa a ser o ministro mais jovem do STF e poderá ficar no cargo até 2050, quando vai completar 75 anos. Ele assumiu a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, e herda o acervo do antecessor, um dos menores da casa, com 346 processos e mais 210 recursos. Até às 6 da tarde de ontem, mais 10 processos foram distribuídos para o novo ministro. Entre os temas que serão relatados por Zanin estão a validade das alterações feitas pelo presidente Lula na lei das estatais e possíveis omissões do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. E esta primeira edição do segundo semestre de 2023 do Plenárias hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube, pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Gisele, e já tem encontro marcado na próxima semana com sessões do plenário presencial do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, Cadu. Início do segundo semestre de 2023, com grandes expectativas. E também pode acompanhar no podcast Supremo na Semana, né? Quem quiser aí ficar por dentro de tudo que aconteceu durante as sessões plenárias desta semana, também pode acompanhar lá, nas plataformas que preferir. É isso mesmo, Gisele. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. Como sempre, obrigado pela sua companhia. E continue conosco aqui na TV Justiça.